Olá, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um programa Seja Resgatável do Instituto Samadhi e o assunto de hoje é justamente o nome do canal, né? O nome do programa, que é Seja Resgatável. O que é ser um resgatável? Então, esse assunto, eu já deveria ter abordado ele, né, ter trazido para o canal há mais tempo, só que estava assim, como eu posso dizer, me faltando inspiração. Então, eu estava aguardando chegar essa inspiração para poder falar desse assunto, que inclusive muitas pessoas já me perguntaram, né, mas o que é isso? O que vem a ser um resgatável? Será que tá alguém foi sequestrado aí? Calma, é mais ou menos isso, tá? De uma forma alegórica, pode ser, mas é algo bem mais complexo, né? Então, como agora eu acho que eu recebi um download, eu acho que dá para a gente começar a abordar esse assunto. E é evidente que a apresentação de hoje, ela não esgota esse assunto, ok? De seja um resgatável. O que é ser um resgatável, tá? Então, nós vamos começar fazendo, evidentemente, o nosso ancoramento, ok? Nosso ancoramento inicial, né? Eu tenho falado para vocês que o ancoramento é uma das técnicas principais para qualquer atividade que a gente possa vir a desempenhar na vida. Nós temos que fazer a nossa conexão, né, com a nossa egrégora, ok? Então, pessoal, eu os convido a fecharem os olhos, sentirem a respiração, permitindo que conscientemente, né, o universo entre por suas narinas, né, inunde os seus, preencham, né, os seus pulmões de ar e que esses se transformem em prana. Prana, essa qualidade que a nossa consciência dá ao oxigênio para alimentar o nosso quaternário inferior, ok? E assim, então, plenos e conectados, iniciamos invocando nossos guias e nossos mestres para nos acompanharem nesse estudo de assuntos de natureza transcendental, aproximando os aspectos positivos do nosso mental superior e possibilitando a ampliação da consciência desse avatar que trilha o caminho do conhecimento e do equilíbrio das polaridades. Nos frequenciamos com as ordens Voronandek, Laronandek, Melquisedeques, com os anciões dos dias, com a fraternidade azul de Canopus, com a fraternidade azul de Sírios, com os filhos de Sargás, nos frequenciamos com o mestre Sarkanar Tarém, com Abnerim, com Lurai Han, com as ordens Kumara, com as ordens Amarilis, com Nana Buroquê, a nossa divina mãe Gaia, com as ordens telúricas da Terra e seus guardiões, para que segurem esse espaço de frequenciamento e de conhecimento transcendental. Recitando todos juntos o mantra da transformação. Kanshan Fan, Kanshan Fan, Kanshan Fan. Dijai Shiva, Shiva, Kara. Dijai Shiva, Shiva, Kara. Harion, Harion, Harion Kara. Hari Hari, Hari Hari, Hari Onkara. Que estejamos todos bem, que nossas consciências estejam ampliadas e acopladas ao nosso mental superior, para que estas informações possam se transformar em conhecimento, conhecimento transcendental, e que assim seja. Selamatumai, Selamatumai, Selamatumai. Muito bem, então, feito o nosso ancoramento inicial, agora vamos tomar a pílula vermelha, né? E aí muita gente também está me perguntou, mas o que você quer dizer com essa pílula vermelha, etc. Tal. Eu até fiquei um pouco surpreso, porque essa analogia da pílula vermelha
ela tem alusão com o filme, né, um dos filmes mais famosos da nossa cultura, que é o filme Matrix, de 99, né? E aí eu coloquei aqui no slide, né, para a gente poder fixar essa informação, que ela é muito importante nesse processo de se tornar um resgatável, tá? Tudo que está sendo colocado aqui nesse vídeo, nesse slide, tem relação com essa ideia de, do que é ser um resgatável, tá? Porque vai ter determinados momentos em que a gente vai entrar, sabe, em determinados compartimentos, em assuntos que parece que não tem nada a ver, mas tem a ver. Por quê? Porque você tem que encarar esse assunto maior, seja um resgatável, como se fosse um grande quebra-cabeça, que a gente vai montando as peças, certo? Desse tabuleiro, ok? Para depois fazer a imagem, né? E ter a informação, e ter o conhecimento da informação, tá? Então, a pílula vermelha, ou Red Pill, é um símbolo do filme Matrix, representa a escolha entre a verdade e a ignorância, né? Então, no filme, não, se o Neo, né, não tomasse a pílula azul, ele voltaria à vida normal, né, como Anderson, né, sem saber da Matrix, o mundo simulado criado para escravizar secretamente a humanidade. Tá perfeita essa analogia, tá? Tá perfeita, né? Aqui eles só não colocaram o seguinte: esse mundo simulado, ou não, que foi criado para escravizar a humanidade, tem uma finalidade. Qual que é a finalidade? É roubar a nossa energia, mas a nossa energia mais pesada, aquela que está abaixo de 200 Hz, né, segundo a escala Hawkins, ok? Porque essa energia pesada alimenta os umbrais, certo? Então, já a pílula vermelha teria efeito oposto. Ele mostraria a realidade a ele, e ele teria conhecimento sobre a tirania das máquinas. E aqui no nosso caso, trazendo para o nosso caso, para a nossa situação do projeto Micaeli, não se trata de uma tirania, né, mas sim de um experimento. Anotem isso, experimento. Tudo na nossa vida, ou nós estamos submersos dentro de um grande experimento. Assim, quem falava isso é a teosofia, quem fala isso, né, a teosofia, o grande experimento. O que é a vida? É o grande experimento, certo? Então, vamos avançando aqui no nosso estudo. Vamos ao tópico 1. Seja um resgatável. Seja um resgatável? Bom, esse é o nome do canal, é também o nome do programa, como eu já disse, e é o nome do assunto deste vídeo, né? Então, o que é isso? Trata-se de uma campanha de marketing, ou trata-se de uma estratégia de marketing, a fim de chamar atenção para a situação só alcançável àqueles que despertaram. E a partir desta nova percepção, saem da zona de conforto imposta pela matrix de controle, ok? Só que há mais um problema. Na verdade, não é só mais um problema, há vários problemas aí, ok? Mas eu quero chamar foco para aquilo que, basicamente, aqui, nesse momento, é mais importante, ok? Então, vamos ver o que é isso, o que nós estamos aqui querendo chamar a atenção. Item 2, o império da recorrência. Anotem isso, o império da recorrência. Aqui é interessante observar que, mesmo que a pessoa esteja numa situação não muito benéfica para si, a tendência é permanecer reproduzindo o comportamento por uma questão de hábito. Vocês já perceberam isso, né? Já deve ter percebido, claro, né? Então, gente, acontece o seguinte, essa recorrência automática, tá, dos padrões de comportamento é menos dolorosa do que quebrar o modelo repetitivo, tá? Demanda menos energia, menos esforço. Um exemplo que eu dou para isso, para a gente botar essa bola no chão, né, é o hábito de fumar. Todo mundo sabe, né, que esse comportamento, ele
Não é saudável, até as crianças sabem disso, né? E não obstante, né, existem bilhões de fumantes no mundo. Inclusive, entre estes, olha só que coisa interessante, aqueles que defendem, tá, a não agressão à natureza, como se os seus corpos biológicos não fizessem parte do ecossistema. Olha que contradição, né? Mas essa é a natureza da inconsciência humana, né? Agora, esse problema, ele não se resume, o vício, né, do fumar, ele não se resume à questão dos hábitos, né? Aqui eu não estou nem considerando, tá, os demais fatores que levam à prática do tabagismo, como os de ordem emocional, né, os de ordem química e outros aí, que agora não me vem à mente, mas que fazem com que a pessoa adote esses padrões repetitivos. Bom, mas vamos parar por aqui, porque esse não é o foco, né, desta apresentação, ok? Vamos voltar à questão do que venha a ser, seja um resgatável, tá? Só que esse assunto dos hábitos, ele é um nó que a gente tem que destravar, tá? Para que esse objetivo ele seja alcançado, ok? Então, anotem isso. Vamos para o item 3, né? Eu já li o item 2, então vamos para o 3. Olha só. Para ser um resgatável, não basta despertar, tá? Tem que se transformar hoje em algo melhor do que ontem. Ou seja, mudar seus códigos de dualidade. E isso exige esforço de ação, a quebra do ritmo natural, que é manter o padrão habitual de comportamento, aos poucos declina em dinâmica entrópica, o que caracteriza decaimento em patamares comportamentais. Eu vou explicar melhor isso aqui, ficou meio complicado, né? O que a gente está querendo dizer é o seguinte: nesse universo atômico, tá? O natural, da ordem das coisas, é o decaimento. Isso se chama entropia. Tá? É a lei da desordem. As coisas se desorganizam. Um exemplo que eu vou dar para vocês para entenderem, né? Botando sempre a bola no chão. Tá? Se você não limpar a sua casa, o que vai acontecer? Ela vai ficar suja, mesmo que você não esteja em casa. Você viajou, ficou 2, 3 meses fora, um mês fora, não sei. Quando volta, a sua casa ela está mais suja do que antes. Por quê? Porque ela vai se encher de pó, vão começar a aparecer insetos, manchas na parede, manchas no chão, etc. Tal. Essa é a tal da entropia. E ela só é revertida com a nossa ação, sabe? Com a nossa ação positiva, comissiva, sabe? De fazer a manutenção, de fazer a manutenção. Então, se a gente não se ater, sabe, a esta não se ater a esta necessidade de constantemente estarmos saindo da nossa zona de conforto, nós vamos ser presas fáceis da entropia, ok? Vamos lá, então vamos para o item, é o item 4, né? Deu para entender o que significa a dinâmica natural das coisas no universo bariônico, tá? Então, liguem isso com a entropia. Bom, vamos para o item 4. Então, repetindo, ser resgatável exige, inicialmente, conhecimento e ação transformadora, mas não é qualquer conhecimento, né? O conhecimento exclusivamente cartesiano não te prende, aliás, cartesiano te prende aqui e te mantém preso ao eterno retorno e submissão à simulação, ok? Então, o que a gente quer dizer com isso? Olha só, o conhecimento, tá, que a gente está aqui fazendo referência não é o da cognição do senso comum,
certo? Ele vai além desse conhecimento corriqueiro, ordinário, tá? Trata-se do conhecimento transcendental, que envolve, olha só, espiritualidade avançada. E não vão confundir isso com religiosidade, tá? É aquele conhecimento que envolve, olha só, física quântica, cosmologia, astrologia, história, né? Magística, conhecimento de magística, que envolve os rituais, né? Que envolve o conhecimento de geopolítica multidimensional, certo? Enfim, conhecimentos que te preparam para compreender o que está por trás da dita realidade cotidiana, ok? Então, acho que deu para entender isso. Então, vamos para o item 5, tá? É necessário compreender que você é um avatar. Compreender que está aqui, compreender por que está aqui, o que veio fazer aqui nesse mundo. Compreender o que você é, que você, num sentido mais amplo, não é o seu nome, que essa denominação serve para qualificar o avatar que se manifesta nesta versão da realidade, em nome de outra mente, religiosamente, nesse planeta, né, denominado de alma. Mas o que de fato vem a ser um fractal de alma? Ou até mesmo um avatar? Né? Você já parou para pensar que o termo fractal significa representação menor? Olha só, quando se fala representação menor, a gente quer dizer o seguinte: cada parte de um fractal, tá? Ele é semelhante ao seu todo, só que em escala menor, tá? Separado, mas quanticamente vinculado a esse todo, tá? Então, assim, a princípio, nós não somos o todo, certo? Mas relação de consequência desse, consequência do todo, né? Então, partes similares da matriz que, mesmo separadas, estão emaranhadas. Ou seja, o fractal pertence ao todo, porém, ao mesmo tempo, não é o todo. Assim nós, como fractais, no sentido mais amplo. E fica a pergunta, então, quem somos? Nós somos fractais de alma, né? Que neste orbe, né? Nesta encarnação, podemos ser considerados como avatares, porque então, a conexão deste fractal de consciência com uma unidade biológica do planeta forma um avatar que representa uma mente superior, né? Que está fora deste contexto de simulação, mas isso nós vamos ver mais adiante, ok? Então, vamos lá, vamos para o item 6, certo? Então, são questões como essas ligadas ao despertar que o buscador procura compreender, para entender em que estrutura está colocado e o que dele é esperado, e assim saber como proceder dentro do seu arbítrio, ok? Vamos ao item 7, depois a gente faz o comentário sobre esses dois itens, tá? A partir do entendimento do que vem a ser um desperto e as exigências para tornar-se um resgatável, vamos ver que tal necessidade deve se tornar mais. Vamos ver qual a necessidade de se tornar mais um integrante desta categoria de seres resgatáveis, certo? Considerando o livre-arbítrio de cada um, ok? Então, assim, a gente já pode ver que ser desperto não significa ser resgatável. Mas, para ser resgatável, você tem que ser desperto, ok? Não basta ser bom. Você tem que ser bom. Quando falo bom, né, que essa questão do maniqueísmo aqui, mas é equilibrar as polaridades, sabe? Ajustar a sua dualidade. Não é uma questão de ser bom ou mal, mas você ajustar a sua dualidade, né? Ser equilibrado.
e ter conhecimento, ok? Isso te coloca, né, numa posição mais próxima da de ser um resgatável, ok? Bom, e no fim, aqui a gente fala do livre-arbítrio, né? Então vem mais um elemento, essa questão do livre-arbítrio. Por quê? Porque tudo isso que eu estou colocando aqui, seja um resgatável, a necessidade de ser um resgatável, etc. Tal, não é uma imposição. Você poderá chegar a ser um resgatável, a estar nesse estado, se quiser. Aqui, você não é obrigado a nada. Entendeu? Nesse nosso mundo aqui, do planeta Terra, dentro desse exílio, tem uma lei que eles chamam de livre-arbítrio. Tem várias leis. Mas aí também tem muita polêmica, né? Porque diz assim, mas o livre-arbítrio não existe. Não, não existe o livre-arbítrio absoluto, tá? Nós temos um livre-arbítrio relativo. Vejam bem, aonde entra essa questão do livre-arbítrio dentro do nosso processo existencial, tá? Na possibilidade de você seguir o seu projeto de vida ou não. Porque quando você vem para cá, você vem com uma programação, certo? E está alinhada ao propósito de vida e tem relação com as experiências que o teu mental superior tem que observar para poder mudar os seus códigos psicológicos. Ele tem que ser impactado. Mas ele só vai ser impactado se você passar por determinadas circunstâncias, porque o teu mental superior está quanticamente ligado com você, avatar, entendeu? Então, por isso que essa nossa experiência aqui, ela é fundamental, sabe, para os desígnios do nosso mental superior. Nós podemos ajudar ou prejudicar ainda mais, sabe? Esse ser que é o nosso real e verdadeiro ser, ok? Então, vamos partir para o 8, certo? O item 8. Então, olha só, tudo no universo atômico tem início, meio e fim. Eu quero que vocês anotem isso, tá? Tudo no universo atômico ou universo bariônico, em algumas literaturas vão escutar aí, vão ler, né? Bariônico, que é de bárion. Bárion, o que é? São substâncias que compõem o átomo, certo? Então, universo atômico ou universo bariônico, certo? O universo, digamos, bariônico estaria mais ligado a subpartículas, né? E o universo atômico a esse universo composto pelos átomos, né? Vamos lá, então, tudo no universo atômico tem início, meio e fim. Mesmo que o fim das grandes estruturas, como estrelas e sistemas planetários, para o nosso breve instante de vida, pareça ser um momento análogo à infinitude temporal. O que é isso? Tem pessoas que vivem até 100 anos. Isso para nós é muito, né? 100 anos, uma expectativa de vida que está totalmente fora da curva, né? Só que para o tempo do universo isso não é nada. O planeta Terra parece que tem 4,5 bilhões de anos. Entendeu? Então parece que para nós algumas coisas não têm fim, mas elas têm fim. Por quê? Porque elas estão dentro do universo bariônico, que tem início, meio e fim, ok? Então, quando se fala em ciclos de existência, temos que considerar todas as coisas que compõem o universo atômico, tá? Mesmo na dimensão do cotidiano. E aqui a gente bota a bola no chão de novo, tá? Ou seja, uma empresa, olha só, uma empresa tem início, meio e fim. Uma cidade tem início, meio e fim, né? Vamos ver, um projeto tem início, meio e fim, uma proposta tem início, meio e fim, né? Um país tem início, meio e fim, né? Mais recentemente, a gente teve aí a experiência de assistir o final da União Soviética, que era um país, tem início, meio e fim. Geralmente o país dura mais, né, do que os seus habitantes, seus nacionais, né? Mas aí está um exemplo concreto, a União Soviética, né, que deu ensejo ao surgimento de outros países, né? E aí, gente, olha só, quando a gente fala assim,
essa proposta de início, meio e fim também me vem à mente, né? Que, por exemplo, as civilizações, elas têm início, meio e fim. Você pode ver aí, por exemplo, civilização asteca, civilização maia, né? Vamos ver, civilização celta, são civilizações que a gente tem conhecimento por causa da história, mas elas não existem mais, né? E elas abrigaram várias e várias gerações, né? Então, assim, dentro desse nosso universo aqui, vocês podem ver que tudo tem início, meio e fim. Mas isso não significa que o universo atômico seja um universo nihilista, né? Um universo de aniquilação. Não é isso. Essa dinâmica de início, meio e fim, ela existe para permitir novas experiências, para permitir novos ressurgimentos, né? Então, eu prefiro classificar o nosso universo bariônico como se fosse uma grande fênix, que está sempre se reinventando. Quando chegar ao fim da nossa civilização, vocês podem ter certeza que vai surgir outra no lugar dessa. Ok? Então, assim, numa visão de cosmologia hindu, trazer aqui, essa coisa dos ciclos, do início, meio e fim, pode ter uma relação com a respiração de Brahma, né? Quando Brahma ele inspira, o universo se contrai. Quando Brahma expira, o universo se alarga, né? Se expande. Nós estamos justamente nessa fase da expiração de Brahma, né? E quando ele inspirar, ocorre o que eles chamam, parece que de Manvantara, né? As coisas param para se reordenar e haver uma nova expiração. Começa um novo ciclo de vida, ok? Então, não vamos nos impressionar com essa história de início, meio e fim, mas é um fim que dá espaço para o novo, ok? Então, vamos lá, vamos para o item 9. Olha, isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Vale a pena anotar, tá? Então, quando se fala de universo atômico, temos que entender o que compõe a estrutura cósmica. E que essa estrutura cósmica vai além do reino subatômico, além do reino atômico. O interessante é que nesta macroestrutura, o componente atômico representa, quanto muito, aproximadamente 5% da composição do universo conhecido. E as maiores partes dessa estrutura são compostas pelo que se denomina energia escura e matéria escura. 70, mais ou menos, né? 70% e 25% do conjunto universal, respectivamente. Então, vamos para a imagem aí. Olha só, vocês podem ver ali, ó, átomos, né? E essa parte da pizza, 4,6%, representa esse universo atômico. Você pode ver que a maior parte da estrutura ela é composta por matérias que a nossa ciência ainda desconhece a sua, as suas leis, a sua manifestação, mas consegue perceber que isso existe, né, vamos dizer assim, pelos seus efeitos gravitacionais, né? Essa é uma informação, olha só, científica, tá? Qual que é a base aqui? É da NASA. Olha só, informação quentíssima, né? Então, olha só que interessante, tudo que a gente visualiza, né, dentro dessa fatia aqui, ó, do universo, que é uma fatia diminuta, né? Tudo aí está. O que está contido? As estrelas, as constelações, as galáxias, cometas, satélites naturais, né?
E mais, olha só, os equipamentos nos informam que tem mais coisas, né? Como os buracos negros, os quasares, né? Tudo está contido nesses 4,6% aí, ok? E quando eu falo os equipamentos, anotem isso, tá? Os equipamentos, eles permitem que a humanidade, essa humanidade, ela saiba de coisas que os nossos antecessores, ancestrais não sabiam ou apenas desconfiavam. Porque os equipamentos, eles conseguem detectar, ver, escutar, ouvir, etc. Tal, tá? Coisas que os nossos 5 sentidos não captam. Então, cada vez nós vamos conhecendo mais do universo na medida em que os equipamentos vão se sofisticando, tá? Vão sofrendo upgrades, tá? E o nosso hardware, né, biológico, ele não se aperfeiçoa ou se atualiza desta forma como os equipamentos, né? Vejam bem, o neocórtex, né, que caracteriza essa civilização aqui, né, ele levou milhares de anos para se consolidar. Então, enquanto os equipamentos eles são atualizados a cada dia, né, a cada semana, a cada mês, né, o nosso hardware leva muito tempo. Então, os equipamentos é que vão, sabe, nos revelar a estrutura da realidade que nós não conseguimos perceber. Anotem isso, ok? Então, vamos lá, vamos para o item 10, né, o próximo item. Bom, seguindo a perspectiva dos ciclos e fases do experimento a que estão submetidos, chega em sua fase derradeira. E isso não significa niilismo, sabe? Aniquilação, gente, tá? Mas alocação de espaço para novos experimentos evolutivos. Vejam bem, ó, o esperado aqui, nessa experiência, na nossa aqui, olha só, o mergulho na matéria, tá? A matéria, ela está dentro daquele universo atômico, a gente chama, tá? Fora dele, matéria escura, energia escura, são outros componentes que a gente não tem ainda como classificar, tá? Mas a matéria, ela está dentro daquela faixa dos 4% em várias dimensões. Aí diz de 9D para baixo é uma realidade material, a princípio material, tá? Que à medida que vai aprofundando, vai se tornando mais denso, ok? Então, o esperado é que essas consciências que estão lá na matéria escura, energia escura, né? Quando fazem esse mergulho no universo atômico, tá? Elas possam depois emergir trazendo aqui informações, tá? Mas só que acontece o seguinte, essa camada atômica, ela é uma camada que mesmo essas consciências desconheciam praticamente a sua natureza, né? E aí aqui se descobriu a existência da possibilidade de dualidade, e isso abriu um campo de experimentação comportamental para eles muito interessante, porque quebra aquele padrão de equilíbrio, né, dessas dimensões superiores. Então, é tipo um desafio. Tu entra numa realidade, né, de polaridade, né, tentando fazer o quê? Com que o equilíbrio seja mantido. E nem sempre isto é possível, ok? Então, isso significa que nem todos esses fractais conseguirão voltar, né? Aqueles que se desequilibram, né, de uma forma irreversível acabam ficando. E isso vai trazer desdobramentos que nós vamos ir comentando em outros vídeos, porque aqui não vai dar tempo, ok? Então, vamos lá, vamos ver aqui o item 11, né? Mas como trata-se de experimentos, não é de uma forma mecânica que o retorno ao ponto de origem acontece.
pelo menos no nosso caso, em que a dualidade foi exagerada, provocando algumas situações sem volta, o que afeta as fases de um processo evolutivo, como já dissemos, dinâmicas em que há início, meio e fim. Olha só, aqui vale a gente comentar o seguinte, e eu vejo muitas pessoas falarem assim, não, mas porque o nosso mundo é perfeito, né, que o ser humano é perfeito, etc. Tal. Essa é uma visão muito religiosa, porque no universo de experimentação não tem como existir perfeição, justamente porque é experimentação. Então, você faz um projeto, ele visa um objetivo, um resultado, um fim, que não existe, mas ele poderá existir, como poderá não existir. O que existe no projeto são possibilidades de resultados. O resultado ele só vai ser alcançado quando se faz o experimento. E aí entram o quê? Os imprevistos, que modificam o resultado do projeto. Entenderam? E nós estamos, né, como a teosofia nos ensina, dentro do grande experimento. Então, por isso aqui, não há essa coisa de perfeição, tá? Mas a gente, claro, que tem uma indução positiva, deve sempre procurar a perfeição em tudo que a gente faz, em todas as coisas, mesmo sabendo que ela não existe aqui. Mas é um farol a ser perseguido, ok? Então vamos lá, vamos ao item 12. Nesse sentido, encontramos-nos em meio à fase chamada de transição planetária, ou seja, fase final do projeto da atual humanidade na Terra, conhecido nos meios esotéricos como projeto micaélico. Também chamam de projeto Terra, né? Eu preferiria chamar de projeto da humanidade na Terra. Por quê? Porque a Terra é um ser vivo sideral que tem, sabe, os seus desafios, os seus projetos. A humanidade só está tomando carona na Terra, nessa estrutura, né? Nessa base geológica. Nós estamos nos aproveitando da existência, né, dessa formação geológica para poder cumprir aqui os nossos projetos. Só que a humanidade é a humanidade, a Terra é a Terra. Então, não é o projeto Terra, é o projeto da humanidade na Terra, ok? Ou o projeto micaélico, tá? Afunilando, né? O projeto micaélico. Por quê? Porque é para esta humanidade. Tá? Outras humanidades ou outros seres que possam estar em outros projetos, e aí não precisa ser humano, não existe só humano no universo, ok? Existem outras raças, terão outros projetos evolutivos. O nosso, especificamente, é o projeto micaélico, ok? Que tem uma, uma perspectiva, né, de recuperação psicológica, né, de seres que participaram de eventos cósmicos e se desequilibraram. Então, para voltar, né, ao seio de sociedades cósmicas, tem que retornar ao seu equilíbrio. Tem que retornar ao seu equilíbrio, tá? E isso tem a ver com a transição planetária também. Por quê? Porque a transição planetária é o nome desta última fase do projeto. E aí de qualquer projeto, não é só o projeto micaélico, quando envolve projeto evolutivo de mundos, de civilizações, ok? Então, transição planetária não é, muitas vezes, o que falam aí, que ficam falando, né, que é mudança de vibração, etc. Tal. Não, é uma fase do projeto, no caso do nosso projeto micaélico. É a última fase, tá? Por quê? Porque tudo nesse nosso universo bariônico, atômico, ele tem início, meio e fim, ok? Então, vamos lá. O projeto micaélico, item 13, né? Havia sido formatado para receber e tratar uma população específica. Vejam bem, raças com conhecimento cognitivo, certo? Não é conhecimento primário, não, tá? Poder mental desenvolvido, desenvolvimento tecnológico e histórico estelar. E em determinado ponto, né, do seu projeto,
em determinado ponto do projeto micaélico, né? Esse recebeu indevidamente populações com perfil inadequado para essa experiência evolutiva que estava sendo executada. Situação que acarretou prejuízo aos objetivos e metas do projeto. Qual projeto? Projeto micaélico, ok? Então, assim, quando a gente fala, né, que nós estamos em meio a uma transição planetária, tá? Aí eu tenho que comentar, fazer um comentário para ficar melhor explícito, né? Que é o seguinte, que esse projeto ele tinha um prazo, né, para ser executado, né? E ele iniciou mais ou menos na nossa linha de tempo, há mais ou menos uns 500 mil anos, né? Como tentativa, como eu já falei, de recuperação dos aprisionados da rebelião de Lúcifer, tá? Que é um evento que a gente vai estudar mais tarde, não agora, ok? Mas vamos anotando isso. Que depois de formatado o projeto, olha só, ele foi direcionado a este contingente que, que a gente chama de exilados, né? Os exilados. E aqui, no meio espiritualista, né, se conhece muitos exilados de capela, que tem relação com isso, né? Que o Espiritismo fala, os exilados de capela, tem aquele livro, Exilados de Capela, vale a pena ler, quem não leu, leia, né? Ali tem um enfoque, uma informação interessante sobre esse assunto, ok? Então, a Terra foi um dos locais escolhidos para a execução desse projeto, ok? De recuperação psicológica deste contingente que foi segregado, sabe? Das, das sociedades estelares. E aí, cara, uma coisa muito interessante, né? O hermetismo tem uma máxima que fala assim, assim como é em cima, é embaixo. Assim como é em cima, é embaixo, né? E aí, com o tempo, esse projeto micaélico ele foi infectado, né, por contingentes oriundos de outros eventos estelares, como as grandes guerras. E aí a mais famosa é a Guerra de Órion. Também é assunto que a gente vai ver mais adiante, não aqui. Ok? Então, vejam bem, vamos lá. A recepção, ou então a infiltração desse outro contingente, prejudicou em muito, sabe, a dinâmica do projeto micaélico, que tinha um público-alvo definido, tinha um perfil, né, de pacientes, vamos dizer assim, tinha um perfil de interagentes, tá? E aí, o que aconteceu? Mudaram esse perfil, tá? Mas essa pirataria, vamos dizer assim, ela não justifica o término do projeto. Mesmo com infiltração ou sem infiltração, esse projeto chegaria ao seu final, como está chegando, como já chegou, inclusive, tá? Viria, vivenciaríamos a transição planetária. Ela estaria acontecendo de qualquer forma, tá? Por quê? Mas aí tem um detalhe, os imprevistos. Vejam bem, olha só, os imprevistos, eles ocasionam mudanças no cronograma dos projetos, das fases dos projetos. Então, assim, segundo informações que a gente tem, por exemplo, essas do Chico Xavier, tá? O prazo final do nosso projeto, esse projeto micaélico, tá? Ele estava previsto inicialmente para ser encerrado em 1940. E nós já estamos em 2024, tá? 2024. Por quê? Por causa dos imprevistos. E aí o mesmo foi prorrogado por mais 50 anos após a ida do homem à Lua, desde que não eclodisse uma terceira guerra mundial, certo? E, pelo visto, esse projeto foi novamente adiado, o seu final. E nós vamos ver por quê, tá?
Então, vamos ao próximo item. Eu quero aqui atropelar as colocações, tá? Então, assim, como os projetos tratam-se de experimentos, os cronogramas sofrem alterações, como eu já falei, de acordo com as necessidades de ajustes identificadas pelos seus gestores. Então, o mundo, esse nosso mundo não é uma obra do acaso, tá? Existem consciência, se eu posso assim dizer, existem seres poderosíssimos que estão dando sustentação a esta realização, ok? Bom, mas vamos lá. Então, objetivando, tá? As informações, um dos imprevistos, tá, que implica negativamente o projeto, esse projeto micaélico, são os umbrais. Sabe essas estruturas frequenciais? Elas não estavam previstas no projeto inicial, quando eles formularam, né, o projeto micaélico. Isso foi uma coisa que surgiu ao longo da execução do projeto, sabe? E o que isso impactou? Olha só, anotem isso. Os umbrais, eles são construção de seres que vieram de outros universos, tá? Aí universos paralelos, outras galáxias. Bom, eles vieram principalmente fugidos de outras situações, tá? De outros conflitos. Só que ao entrar no nosso universo, tá? Eles se depararam com o quê? Com as leis desse universo aqui. Uma das leis é a lei da recorrência, ou seja, da encarnação. Outra lei, a lei do esquecimento. Outra lei, a lei do karma. E eles não queriam passar por essas situações, principalmente pelo esquecimento. Por quê? Porque eles já eram seres que tinham já um determinado cabedal de conhecimento. Não quiseram, não queriam abrir mão disso. Então, eles criaram com o seu conhecimento tecnológico, né, espaços interdimensionais, certo? E ali criaram seus reinos, que a gente chama de umbrais. Só que esses umbrais, para poderem viver e sobreviver, eles precisam de energia, como tudo no universo, né? Quem nos cede a sua energia são as estrelas, no caso, o nosso Sol, né? Permite a vida aqui, na nossa experiência. Nos umbrais, eles não têm acesso a essa fonte energética. Então, eles descobriram que os avatares podem lhe fornecer a energia que eles necessitam. E isso deu ensejo aqui às obsessões. Só que essas energias têm que ser pesadas, tá? São energias pesadas, abaixo de 200 Hz, de acordo com aquela escala Hawkins, ok? E aí a humanidade começou a ser obsidiada. Evidentemente que essa influência negativa, tá, para afetar os humores e emoções da humanidade, acabou afetando o projeto de cada avatar aqui existente, né, passando por essa experiência. E isso mudou muita coisa, né? E uma das coisas fez mudar, então, o quê? O prazo de finalização do projeto. Porque hoje tem dentro dos umbrais bilhões de fractais de almas, tá? Que não são seres umbralinos, mas que foram cooptados por essas forças serem mais espertas, né? E eles estão lá. Então, não tem como você deletar essa camada, né, da quinta dimensão baixa da Terra, porque você estaria aniquilando também essas consciências. Então, aí é que vem a ideia da Operação Resgate, né? Tirar o que for possível dos umbrais, botar para encarnar, para dar mais uma chance de melhorar a vibração, e depois, né, mandar cada um para um projeto que seja mais adequado para o seu status vibracional. Ok? Então,
os umbrais, de uma certa forma, contribuíram para essa prorrogação do nosso projeto, né, do projeto Micaeli, ok? Mas não se iludam, vai chegar um momento em que isso vai terminar. Agora, a gente não pode, não tem como definir o momento, porque nem eles sabem, ok? E se sabem, também não vão nos falar, tá bom? Então, nós já falamos aqui no 14, né? Eu acho que já falamos aqui, como os projetos tratam-se de experimentos, os cronogramas sofrem alterações de acordo com as necessidades dos seus gestores, ok? Bom, 15. O despertar não é para todos. A maior parte da população é composta por seres que estão despreparados para a ascensão, ok? Pois tais populações são oriundas de guerras estelares e possuem psiquismo desequilibrado. Essa é uma das razões pelas quais perdem a memória sideral, para mais facilmente, para facilitar, né, a mudança de códigos psicológicos. Então, se você é colocado numa outra situação, sem ter essas memórias, as lembranças de um passado complicado, fica mais fácil você reconstruir e modificar seus códigos, ou os códigos do mental superior, tá? Então, só que como esses seres, eles têm como é que eu posso dizer, uma pouca experiência existencial, porque eles foram, a maior parte foram clonados para participar da guerra, dessas guerras, né? Falta-lhes a experiência cósmica, vivencial, né? E assim, mais facilmente, eles ficam atrelados ao orbe, né? E acabam se desligando da sua matriz consciencial. Por quê? Porque esse nosso orbe aqui, esse nosso mundo, né, ele tem uma matrix de controle negativa, tá, que faz as pessoas ficarem aprisionadas, né, aos encantos do mundo. Mas são encantos do mundo que te prendem aqui e não te permitem sair para experimentar outras realidades cósmicas, ok? Então, como aqueles seres, como é que eu posso ser, os exilados, tá? Possuem maior força de codificação estelar, encontram mais ressonância com os assuntos de ordem transcendental, tá? E como as facções envolvidas no projeto Micaeli querem retirar os seus integrantes que estão aqui dentro, que estão perdidos aqui dentro, tá? Porque entraram para experimentar seus projetos ou para ajudar, né? Por alguma razão entraram aqui em corpo biológico, certo? Mesmo não fazendo parte dos exílios e nem das guerras, entraram, só que, como aqui é um ambiente de dualidade, muitos acabaram se envolvendo, né, nos dramas da humanidade e acabaram fazendo karma, e aí ficaram. E quando você fica, você acaba esquecendo, né? Tem aquela lei do esquecimento, etc. Tal, que não é bem esquecimento, mas hoje nós não vamos entrar nesse detalhe, tá? Por enquanto fica assim, tá? Então, esses seres, eles possuem uma maior possibilidade de como é que eu posso dizer, de despertar. Eles têm mais conhecimento, tá? E este é um requisito para o despertar e para a ascensão. Agora, isso não é um jogo de cartas marcadas. Não se iludam, tá? Não basta você ser um exilado, porque exilado também tem essa codificação, porque tem histórico estelar, tem conhecimento, entendeu? Então, não basta você ser um exilado ou um integrante dessas hierarquias, né, que a gente chama de federação, que ficaram aqui dentro, que você vai ter, tá, um passe livre para a ascensão. Não é assim. Primeiro que tem que despertar. Depois de despertar, como nós vimos, tem que fazer a sua parte. Tem que fazer, né, a sua gestão do processo evolutivo, né? E aí poucas pessoas fazem isso, porque você tem que enfrentar a sombra, a sua sombra, você tem que sair da zona de conforto. A gente já viu isso, né?
em outros slides anteriores. Né? Só que aqueles avatares, ou fractais de alma, que provêm das grandes guerras, né? Se algum deles tiver a curiosidade, chamar esses assuntos, chamarem a atenção, e ele perceber, né, que a pílula azul nos leva à ilusão, e começar a tomar a pílula vermelha, ele também tem chance de ser um resgatável, né? Desde que ele faça, né, a sua lição de casa. Entendeu? Então, não é carta marcada. Você tem que se habilitar a isso, você tem que se colocar numa condição de resgatável, ok? Então, vamos lá, vamos ver o slide, o item 16, né? A dispensação do conhecimento é um aporte da Operação Resgate, e esse assunto nos remete ao comando Astar, aquele comando Astar Sharon, né? Que será melhor detalhado em outro momento. Porém, devo ressaltar que essa operação abarca todos os que consigam se ajustar à sua dualidade. Não é uma ação exclusiva para os exilados, para os integrantes da federação, eu já tinha dito, ok? A dispersação do conhecimento aí, o que vem a ser isso, né? O projeto micaélico, ele foi formatado para ajuste comportamental, né? E aí você vincula isso a questões de ética e moral, certo? Não estava previsto no projeto a questão do conhecimento. Só que para você poder ascensionar, você tem que ter conhecimento. Não basta apenas ajustar a sua dualidade, ok? Então, por isso, como nós já estamos dentro agora da fase final do projeto, né, não tem jeito, eles tiveram que abrir as portas do conhecimento. Então, isso que nós estamos falando aqui hoje são informações novas, que têm o quê? 2 ou 3, no máximo 3 décadas. A nossa civilização ficou muito tempo sem o acesso direto a essas informações. Essas informações, elas estavam, de uma certa forma, contidas, mas não colocadas assim, dessa forma tão aberta, dentro das escolas de mistério, que sempre existiram, né, ao longo da nossa civilização. Várias escolas de mistério, né, que eram acessadas por pouquíssimas pessoas, ok? Hoje, são escolas, a gente entende como escolas de esclarecimento, né? E essas informações, elas estão acessíveis para quem tiver interesse de buscá-las, ok? Por quê? Porque você precisa do conhecimento transcendental para quê? Para poder sair daqui, porque se não tiver esse conhecimento, você toma um choque de realidade, tá? Porque a realidade lá fora, ela é bem diferente do que foi nos contado aqui. Mas por que foi nos contado aqui dessa forma? Levando em conta o perfil dessa população, que é extremamente, como é que eu posso dizer, não confiável. Infelizmente, a nossa civilização, a nossa população, essa população desse planeta, ela não é confiável. Se você der tecnologia, o que ela faz? Ela se destrói. Ela procura explorar, as pessoas procuram explorar os seus semelhantes. É isso que acontece. Né? Você tem que trancar a porta da sua casa. Por quê? Porque as pessoas, a humanidade no geral, não é confiável. Né? E a gente acaba achando isso normal, aquela tal de normose, mas isso não é normal. Isso é fruto do desequilíbrio das polaridades. E a gente tem que ter consciência disso, tá? Para poder construir o nosso novo mundo. Senão a gente fica preso aqui, ok? Então, por isso que hoje nós estamos tendo essa dispensação de conhecimento. Porque as federações, elas querem resgatar os seus. E, para tanto, elas sabem que tem que colocar o conhecimento para esses codificados poderem despertar e, a partir daí, fazer o que tem que fazer.
né? Fazer a gestão do seu processo evolutivo, ok? Então, vamos lá, o item 17. A importância de se tornar um resgatável está no fato de que, devido à transição planetária, estamos presenciando a última chance para os atuais encarnados nos exílios sobre a influência da hierarquia micaélica, de ascensionar. Na medida em que vão desencarnando, serão alocados para outros projetos. Olha só, isso é importante. Então, gente, como a gente entrou na fase de transição planetária, essa é a nossa última vida nesse projeto. Então, aquela coisa, quem casou, casou na festa, né? Quem casou, casou. Quem não casou, não casa mais. Então, é a última chance que a gente está tendo de quê? De ascensionar. E o que é ascensionar? Tecnicamente, ascensionar, esse termo romântico, né? Do esoterismo, ascensão planetária, etc. Tal. Isso, tecnicamente, é você se colocar numa situação vibracional que você se torna livre das barreiras de frequência que nos prendem aqui nesse universo. E aí você pode retornar à sua sociedade cósmica, se quiser, porque abrem várias possibilidades. Você pode, inclusive, querendo, se você ascensionar, você pode, inclusive, ajudar na construção do oitavo superuniverso que está sendo plasmado. Você vai ser o quê? Um Elohim, um auxiliar de um Elohim, os construtores de mundos. Você pode, como disse, voltar para a sua sociedade estelar, ou você pode ficar nesses projetos evolutivos, mas agora não mais na condição de prisioneiro ou de exilado, mas sim na condição daqueles que estão fora, mas gestando o projeto. Ou seja, você se transforma nesse que nós invocamos aqui no início da nossa falação, nos nossos guias, nos nossos mentores. Você se torna um mentor, né, das populações que ainda estão presas num processo evolutivo que envolve alta dualidade. Então, abrem-se várias estradas, várias possibilidades, e outras que nem me ocorrem aqui, ok? Caso você possa ascensionar. Por isso é importante você ser um resgatável, para que você possa ascensionar, ok? Então, vamos lá. 17, eu já li, deixa eu ver se eu já li. Na medida em que vão... Isso. Então, tá, aqui a gente chama atenção, né, que é a última encarnação, e não precisam se assustar com isso, né? Porque à medida que vai desencarnando, que nós vamos desencarnando aqui, a nossa frequência é que vai determinar para onde sejamos alocados, né? E aí, muitos vão ser alocados para, então, projetos ou para outros universos melhores do que esse, quando eu falo melhores do que esse, com menos dualidade. Porém, outros, a maioria, vai ser alocado para projetos piores do que esse, ou seja, com maior dualidade. Okay? Porque basta ver como é o mundo e as pessoas. Qual que é a preocupação das pessoas? Elas estão preocupadas com a sua gestão evolutiva ou elas estão preocupadas com a sobrevivência do dia a dia? Me digam aí. Então, isso determina, né, o nosso destino sideral. E aqueles que ascensionarem, esses, então, estão livres dessa prisão. O resto, mesmo indo para mundos melhores, se não ascensionar, amigo, você fica ainda preso. Você está dentro de uma prisão. Só que agora, vamos dizer assim, é uma prisão semiaberta, né? Não é a papuda que você fica lá 24 horas do dia, 365 dias, né, do ano preso lá dentro. Então, são essas as situações, né? É por isso que, como nós estamos na fase de transição planetária, no último momento desse projeto, é importante a gente estabelecer uma estratégia de ascensão, porque depois
começa tudo de novo. A gente não sabe como é que vão ser os outros projetos. Poderá ter a lei do esquecimento, né, como tem nesse, né? Poderá ter a lei do karma, como tem nesse, poderá, porque eu não sei se tem. Então, quando termina um projeto, eles devem estudar o que deu certo e errado, e aí descartar aquilo que deu errado e aplicar o que deu certo de acordo com o que eles querem e o que eles esperam. Ok? Então, pode ser que você volte praticamente a estaca zero, né? Mesmo já tendo todo um cabedal, que isso acaba facilitando, né, nos insights, mas não garante, tá, o sucesso de uma encarnação. Por quê? Porque os imprevistos existem. Anotem isso. E os imprevistos, geralmente, eles influenciam no resultado dos projetos. E, geralmente, é uma influência não muito boa. Então, levam a um resultado não muito bom, né? Longe dos objetivos que foram almejados. Ok? Então, vamos ver aqui, vamos para o último slide. Então, gente, assim, se você... Eu quero, antes de entrar nesse último slide, eu quero voltar aqui, porque agora me veio uma ideia na cabeça. Eu quero desenvolver também uma argumentação, tá? Para deixar esse assunto aqui mais fixado, né? Na nossa alma, né? Então, olha só, de forma que, na atual conjuntura, nesse atual momento, né, a coisa mais importante que a gente tem que fazer, anotem isso, por favor, é a gestão do nosso processo evolutivo, existencial, multidimensional, tá? Porque isso só é compreendido pelos despertos. A população geral, ela está hipnotizada pela vibração da matriz de controle, né? Ela mantém essa atenção presa, né, nas situações do cotidiano, como se fosse o fim de tudo, tá? Por exemplo, tem pessoas que vivem pelo seu time de futebol. Eles querem saber no dia a dia como é que está o time na tabela lá do campeonato. Fico falando isso o dia inteiro, tá? Tem pessoas que ficam presas às informações jornalísticas, acordam já com as notícias, né, do Jornal da Manhã, ao meio-dia, o jornal lá está almoçando e está escutando aquelas informações, à noite também tem telejornalismo, e a gente já sabe todas as informações que ali vem, só muda o CPF, é só desgraça. Tudo isso faz decair o quê? A vibração das pessoas, você se torna mais pesado. São estratégias da matriz de controle para nos manter aqui, para nos manter presos aqui. Estão entendendo? Então, olha só, tem pessoas que estão preocupadas, passam praticamente o ano inteiro preocupadas com as férias, para saber onde é que vão viajar nas férias. Isso é bom, claro, mas não pode ser o final, sabe, da atenção das pessoas, ok? Então, vocês podem ver que, geralmente, né, o humano na Terra ele está muito hipnotizado pelas forças dessa cultura, sabe? De fazer com que a gente não olhe para dentro e possa fazer essa gestão, sabe, da nossa evolução. Então, assim, algumas dessas preocupações são importantes? São, claro que são, mas nem todas, a maioria não é, né? Elas são importantes, algumas, né, para a manutenção da nossa existência aqui. Só que nós estamos passando por uma experiência humana. Nós não somos humanos, né? Nós somos um espírito, uma alma, nasceu, encarnado num corpo biológico. Então, nós somos mais do que isso. É isso que eu quero,
sabe? Deixar frisado. Essa coisa de seja um resgatável tem a ver com isso, de você perceber a sua parte que vai além do humano, que é essa sua parte imortal, se você tiver num caminho ascensional, ok? Eu vou falar melhor sobre isso em outro vídeo, senão a gente vai avançar demais aqui no assunto e não dá, né? O tempo não nos permite, ok? Então, vamos para o último slide aqui, né? E aí eu quero dizer o seguinte: se você sentiu o frequenciamento, algo dentro de você, sente que essas informações fazem sentido, mesmo, olha só, mesmo sem. Fazem sentido, mesmo sem compreendê-las integralmente. Não perca tempo. A incompreensão é uma questão de momento. Tá? Na medida em que você vai resgatando seu vínculo estelar, fazendo essas ressonâncias, esses ancoramentos, né? A compreensão acontece de forma intuitiva, como downloads de pacotes de informação, e você vai se transformando em um novo ser, mais equilibrado, mais conectado com o seu eu superior, com o seu mental superior. Mas, para tanto, é necessário fazer o que o Paulo de Tarso orientou aos gentios, né, a realizarem há aproximadamente 2000 anos. Enterrem o velho para permitir o nascimento do novo homem. Vejam bem, quando os arqueólogos, né, encontraram vários sítios de antigas comunidades cristãs, lá para aqueles lados lá da Palestina, nos cemitérios, tá, dessas comunidades cristãs, eles encontravam na lápide escrito assim, tipo, Joana, 7 anos, Antônio, 5 anos. Só que a ossada, ela não era compatível com a estrutura óssea de uma criança. Eram ossadas de adultos, né, que as técnicas lá do carbono 14 permitiam até determinar a idade, 50 anos, 70 anos. Mas por que na lápide está escrito 5 anos, 7 anos? Em razão desta influência do Paulo de Tarso. Ou seja, você tem que renascer para o novo. Então você deixa aquele homem velho, né, aquele ser velho, que foi até então iludido pela Matrix, e agora se torna um novo homem que faz a sua gestão do processo evolutivo. Pense nisso. Então, para encerrar a nossa apresentação de hoje, eu convido a todos e todas a fecharem os seus olhos, focarem na respiração da vida, e vamos agradecendo aos nossos guias e aos nossos mestres que nos inspiraram profundamente em nosso ancoramento e estudo transcendental, nos permitindo aprender e ensinar um pouco mais. Bem como reforçamos a necessidade de equilibrar nossa dualidade. Por isso, pedimos ao Conselho Evolutivo da Terra, de Momátia, ao Conselho das Forças Telúricas de Urântia, que nos abençoem, nos encorajem, nos estendam suas ressonâncias, propiciando a abertura cada vez maior de nossa consciência. E assim, felizes e reconfortados por vossas presenças, pedimos autorização para encerrar esta apresentação, dando-nos força e inspiração para avançar cada vez mais na senda destes assuntos de ordem transcendental, dizendo todos juntos, mentalmente, Kan Shan Fan, Kan Shan Fan, Kan Shan Fan. Dijai Shiva, Om Shiva, Omkara. Dijai Shiva, Om Shiva, Omkara. Hari Om, Hari Om, Hari Omkara. Hari Hari, Hari Hari, Hari Om
Cara, Selamat Mai. Que estejamos todos bem, que nossas consciências estejam expandidas e que estejamos em ponto de verticalização. E, fundamentalmente, que estejamos equilibrados e em paz. Gacho, Regi, Ho. E agora, voltamos a cada um a seu tempo, vamos voltando à nossa realidade 4D, né? Para empreendermos os nossos desafios evolutivos, né, dentro desse grande experimento. E agradeço a todas e todos por essa atenção, por esse acompanhamento, e convido a quem for possível, né, de estar no domingo, lá no Samadhi do Recanto Fazendo, que faremos esta apresentação ao vivo. E aí poderemos, né, nos debruçar mais nesses assuntos que ficaram ainda por ser melhor esclarecidos. Tá? Mas, de qualquer forma, você que chegou até aqui, que escutou, que participou, né, desse vídeo, se tiver dúvida, se tiver certeza, se tiver discordância, se quiser se manifestar, coloque lá nos comentários, sabe, para a gente ir crescendo juntos, porque eu não sou o dono da verdade, né? E a tua dúvida pode ser a minha dúvida, inclusive a tua dúvida pode estimular um maior conhecimento para todos nós, porque é assim que se avança coletivamente, sabe? Fazendo com que a dúvida de cada um se transforme no conhecimento de todos, ok? Então, gratidão, beijo no coração de todos e até o próximo encontro.